O propósito desse vídeo é encontrar uma fórmula para a gente calcular a distância de um ponto P até uma reta R. Vamos ver se consigo desenhar. Tá bom assim? Até uma reta R. E quando eu falo a distância, eu estou falando da menor distância. Poderia calcular essa distância aqui, poderia calcular essa distância, mas estou querendo a distância do ponto P, a menor distância do ponto P até a reta. Ok? Você poderia facilmente, com um pouco de geometria, achar qual que é esse ponto aqui e aí calcular a distância entre esses dois pontos, mas eu vou demonstrar nesse vídeo que existe um método mais fácil. E para fazer isso, eu vou pegar um ponto qualquer da reta, vamos chamar esse ponto aqui de ponto Q, ou melhor, vamos chamar de ponto A. Lembrando então, nós vamos lembrar de uma fórmula para calcular a área do triângulo, mas antes eu vou criar esse triângulo. Nós vamos criar um triângulo definido por dois vetores. Esse é o meu primeiro vetor, que é o vetor AP. E o meu vetor diretor da reta R. Suponha que a minha reta R tenha esse vetor diretor. Poderia ser qualquer vetor diretor da reta R, ok? Então eu não preciso saber esse outro ponto aqui para montar o vetor diretor. Sempre vou ter uma reta que é fácil de encontrar, de descobrir qual é o seu vetor diretor. Agora, esses dois vetores, AP e o vetor VR, deixa eu só escrever que esse aqui é o vetor VR, vetor diretor da reta R, eles formam um triângulo. Esse triângulo aqui eu vou fechar aqui com um segmento, mas só para você lembrar que isso aqui é um triângulo. E eu já falei num vídeo passado, faz um pouco de tempo já, que nós podemos calcular a área de um triângulo definido por dois vetores, ou seja, a área desse triângulo aqui, por um produto vetorial. Então a área desse triângulo, ela era, pelo vídeo que se você já não viu esse vídeo, eu sugiro que você veja, está na minha playlist. A área vai ser igual a 1 sobre 2, ou meio, vezes a norma do produto vetorial AP com VR. Então, AP vetorial VR, ok? AP é esse aqui, o vetor AP. Então, a área desse triângulo seria igual a esse produto aqui, a norma desse produto vetorial dividido por 2. E aí que vem o truque. Esse triângulo tem uma altura, e essa altura é perpendicular à base. E a base, no caso, é essa reta R, que no caso a base é a norma desse vetor diretor R, VR. Então, se eu tenho essa altura aqui, que eu vou chamar de H, ela é exatamente a distância que nós estávamos procurando, a menor distância até a reta R. Lembrando que eu falei que essa altura é perpendicular. Então, essa fórmula, essa área também é igual a 1 sobre 2 vezes a base vezes a altura, ok? Espero que eu tenha sido claro. Isso aqui é uma fórmula para nós calcularmos a área desse triângulo, mas nós também temos um outro método de calcular a área do triângulo. A área do triângulo é meio vezes a base vezes a altura. A base, no caso, é a norma de VR. Então, norma de VR vezes a altura. Então, eu estou relacionando as duas fórmulas de calcular a área de um triângulo. E como nós queremos encontrar H, e nós temos AP e nós temos VR, eu vou isolar H nessa equação aqui, eu vou copiar essas duas. Então, se eu isolar H, vamos ver o que dá para fazer. Eu posso multiplicar os dois lados por 2. Aí eu vou me livrar desse meio. Deixa eu apagar. Eu posso dividir os dois lados por VR, pela norma de VR. Então, se eu dividir os dois lados pela norma de VR, aqui eu não vou ter mais VR, eu teria aqui dividido pela norma de VR. Deixa eu colocar esse H para o outro lado. Então, nós encontramos uma fórmula para H, que é a distância entre os dois pontos. Nós simplesmente vamos precisar do vetor AP, vetorial VR, calcular a norma disso e dividir pela norma de VR. VR é bem fácil de encontrar. Normalmente, pela equação da reta, você encontra facilmente o vetor VR. E o vetor AP, você só vai precisar de um ponto da reta e o nosso ponto. Fazer a subtração P menos A. E aí nós vamos encontrar o vetor AP.